Olá, querido, Deus abençoe a sua vida. Eu sou Antônio Paulino, conhecido como Professor Paulino. Antes de falar do assunto que vamos abordar no vídeo de hoje, que é a continuação da semana passada, se você tem sido abençoado, compartilhe esses vídeos para que outras pessoas também sejam abençoadas. Dê um like e também aperte o sino para você receber toda semana os nossos vídeos. Então, como nós estamos trabalhando, nesse período, as cartas pastorais que foram escritas próximo do final da vida do apóstolo Paulo, por volta do ano 67 depois de Cristo. Essas cartas são cartas bem pessoais, quando Paulo escreve, incumbindo Timóteo a pastorear a igreja de Éfeso e Tito a fim de pastorear as igrejas da ilha de Creta. E Paulo ele tinha uma preocupação com a missão de Timóteo e de Tito. Paulo ele foi bastante contundente nessas cartas, quando ele aborda a sua preocupação com relação à lisura que eles deveriam ter ao transmitir o evangelho da graça, o evangelho de Cristo. Então eles tinham que se portar como pessoas dignas, como tem que ser aqueles que transmitem o evangelho do reino de Deus. O grande objetivo das cartas pastorais era tratar de assuntos urgentes que requeriam soluções o quanto antes. Dentre esses assuntos, os mais urgentes eram nomear pessoas de extrema qualidade, pessoas de caráter, pessoas íntegras, para as funções de presbíteros, ali tanto em Éfeso como em Creta. Não poderia ser qualquer pessoa, mas tinham que ser pessoas de caráter ilibado, de pessoas de boa reputação. E o apóstolo Paulo, ele fala a Timóteo acerca de sua tamanha confiança em Cristo. Paulo ele tinha uma fé extraordinária no Senhor Jesus. E ele queria transmitir, ele queria mostrar esse modelo de fé para os seus colaboradores. E Paulo diz para Timóteo para que ele não tivesse receio, que ele não fosse tímido. E ele diz, olha, Timóteo, na segunda carta ele escreve para Timóteo, diz assim, Timóteo, no capítulo 4, versículo 7, combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Só me resta agora a coroa que está nas mãos do justo juiz, que é Cristo, evidentemente. Então, Paulo está mostrando que o combate de enfrentar todas as adversidades, as prisões, os falsos mestres, as pessoas que eram contrários à pregação do evangelho, reis, imperadores. Queridos, era muito forte a pressão contra o apóstolo Paulo. Mas ele fala para Timóteo, não tenha receio de pregar o evangelho genuíno. Não abra mão. E nessas cartas a gente pode perceber essa preocupação do apóstolo Paulo em transmitir para os seus colaboradores que eles não diminuíssem o tom, mas eles tinham que avançar. E eles não poderiam recuar. Essa era a missão que Timóteo tinha, juntamente com Tito, de expulsar, de não permitir os falsos mestres, os falsos profetas que estavam sendo inseridos, melhor dizendo, ou se inserindo dentro das igrejas, tanto de Éfeso como lá em Creta. Creta era uma ilha. E nessa ilha tinham diversas igrejas. E Paulo, quando ele escreve essas cartas, quando ele chama esses homens para que eles fossem portas-vozes do Evangelho de Cristo, mas eles tinham que ter esse comportamento, eles tinham que ter esse padrão de homens fiéis, e que eles levantassem também auxiliares, presbíteros, pastores, pessoas idôneas, como tem que ser, para que desse continuidade ao Evangelho do Reino, porque Paulo
ele mesmo disse, combati o bom combate. Ele estava dizendo que o tempo dele estava terminando e esses homens, eles teriam que dar continuidade. Função essa que Paulo não existe mais, Timóteo não existe mais, Tito não existe mais, mas a igreja está de pé nos nossos dias. E nós temos que dar continuidade a esse evangelho do reino, com a mesma lisura, com a mesma fé, com a mesma graça e com a mesma postura. Não podemos recuar nem mudar a postura. Aquele que prega o evangelho, aquele que se coloca como representante de Cristo, tem que ser imitador de Cristo, tem que se parecer com Cristo. E para isso nós precisamos da graça de Cristo, porque tudo vem dele. Na primeira carta que Paulo escreve então a Timóteo, são abordados os desafios que Timóteo tinha que enfrentar como jovem pastor na igreja de Éfeso. Porque Timóteo era novo, era um jovem, e por ser jovem, ele se sentia meio que tímido para enfrentar os falsos mestres, aqueles que já eram de certa idade, já tinham uma certa maturidade, e certamente Timóteo estava preocupado em enfrentar aqueles anciãos ali em Éfeso, por ele ser jovem, mas Paulo disse para ele que ele tinha que ter um bom comportamento, ele tinha que ter a fé autêntica, ele tinha que ser um modelo. Ele não precisava se preocupar com a sua idade, porque não é a idade que define o caráter de ninguém. O que define o caráter de alguém é uma vida ilibada, uma vida onde você não tem do que se envergonhar. E Paulo diz, olha, não se envergonhe, né, da palavra, não se envergonhe do evangelho de Cristo, mas siga em frente e combate também o bom combate, porque são muitos os combates que enfrentamos nessa vida, são muitas as aflições, e Paulo ele deixou bem claro essas questões, que eles iriam enfrentar muitos desafios, mas eles tinham que contar com a graça de Deus, como a igreja de hoje, como nós que somos a igreja, como nós que militamos, como nós que pregamos o mesmo evangelho, e precisamos ter a mesma postura, não podemos mudar a sintonia. Querido, que Deus abençoe a sua vida. No próximo vídeo estaremos, então, nos aprofundando um pouquinho mais acerca da primeira carta a Timóteo. O que Timóteo fez ali em Éfeso. E, pelo que está escrito, Timóteo ele foi bem-sucedido. Que você, que eu, que nós possamos ser bem-sucedidos nessa missão de pregar o evangelho autêntico de Jesus Cristo. Deus cuide de você em todo o tempo. Um abraço e até o próximo vídeo e fique com Deus.